Olá a todos, meu nome é Daniel Moraes Doval e hoje eu vou apresentar para vocês minha pesquisa sobre códigos esféricos e fibração de Hopf como ferramentas para a construção de modulações em 4 dimensões. Bom, eu vou separar o trabalho em primeiro dando uma introdução sobre o assunto, depois falar um pouquinho sobre códigos esféricos ótimos e depois um pouco sobre fibração de Hopf. Depois eu vou unir esses dois termos e construir uma modulação em 4 dimensões. Bom, a gente consegue fazer a otimização de modulações de alta ordem fazendo operações de translação e rotação dos símbolos das constelações que a gente gera, que são chamados de politopos. Nesse contexto, a gente tem um espaço base e consegue fazer a modulação em 4 dimensões fazendo variações no nosso espaço base para gerar essa mudança no próximo espaço base que a gente vai estar utilizando, que seria do S2 para o S3. Bom, então no trabalho, assim como eu falei anteriormente, a gente vai fazer uma estratégia de parametrização de constelações de sinais, utilizando tanto códigos esféricos quanto a fibração de Hopf para aplicar em modulações em 4 dimensões. Bom, primeiro que um código esférico ele pode ser definido como um subconjunto que em ωn, onde ωn é uma esfera unitária, que ela é determinada por nosso código esférico, que tem contido nele várias palavras-código, no caso n palavras-código, tá? O tamanho dela é n palavras-código e a norma desse código esférico é sempre igual a 1. Bom, existem 3 parâmetros principais que a gente consegue para caracterizar um código esférico. Né? Seria o tamanho, assim como eu falei, das palavras-código, que é o tamanho m, a dimensão que a gente vai estar utilizando para utilizar esse código esférico, e o mais importante deles nesse caso é a distância mínima quadrática, que é a menor distância possível entre dois pontos. Só que aqui é interessante que para a gente construir um código esférico ótimo, a gente tem que pegar duas palavras-código diferentes e tem que maximizar a distância entre elas. Por isso que a gente tem um código esférico ótimo. Seria a gente pegar os nossos pontos e distanciar eles o máximo possível para ter essa distância mínima o maior possível. Bom, agora falando um pouco sobre fibração de Hopf, basicamente ela é a gente pegar um conjunto de pontos em um espaço base, no caso eu vou utilizar o S3, e transformar para um espaço base de ordem menor, que seria o S2. E ele pode ser dado por essa fórmula aqui, ó, que a gente tem 4 coordenadas no S3 e a gente vai transformar em 3 coordenadas no S2. A gente pode representar isso em 4 coordenadas reais ou em 2 coordenadas complexas. E para a fibração de Hopf ser válida, para essa fibração de Hopf ser válida, no caso com valores complexos, né, a gente tem que ter que, para ela ser válida, o módulo dessa fibração de Hopf tem que ser igual a 1 para as coordenadas complexas. Nesse mesmo sentido, a gente tem que considerar qualquer ponto que a gente vai estar utilizando no espaço base S3. Então, para fazer todos os pontos, a gente considera um alfa multiplicado por esse ponto inicial que a gente considerou. E para a fibração de Hopf ainda se manter válida, a gente precisa manter a mesma relação, que seria o módulo da fibração de Hopf, ela ainda tem que ser o módulo dela igual a 1. Então, como nosso primeiro ponto, a gente consegue mostrar que ele é igual a 1, o interessante aqui é a gente determinar essa variação e considerar que ela também vai ser igual a 1. Para isso, a gente toma que os valores de Z0 e Z1, que seriam as coordenadas complexas, são dadas por esses dois termos, e que alfa vai ser dado por esse termo. E quando a gente considerar o módulo disso aqui, o módulo de alfa ele vai dar igual a 1. Bom, fazendo essas mudanças aqui, a gente considera que a gente consegue encontrar que os nossos vetores no S3 vão ser dados por um termo real e um termo imaginário. Cada um dos dois pontos que a gente encontra, né? Um termo real e um termo imaginário. Então, nisso a gente consegue montar as coordenadas toroidais, que seriam as coordenadas no S3, a partir de ângulos vindos do S2. No caso, na verdade, esse ângulo aqui ele é determinado no S3 e os outros dois ângulos são determinados no S2. Então, esse ângulo φ aqui ele vai ser a variação que a gente vai ter do toro, e os outros dois seriam as variações dos pontos que a gente considera no S2. Bom, para isso a gente precisa fazer primeiro uma representação do espaço toroidal, que seria o S3, no espaço S2, porque a gente não consegue enxergar tudo em 4 dimensões. Então, a gente utiliza esses parâmetros aqui
para fazer a transformação das coordenadas toroidais em coordenadas esféricas, e nisso a gente consegue mostrar a mudança de um espaço para o outro. Bom, aqui é um exemplo de aplicação que eu utilizei, né? Eu considerei uma esfera de raio unitário, eu considerei 32 pontos espaçados igualmente entre a esfera unitária, o centro da esfera unitária, né? E aqui foi o toro respectivo que eu encontrei no S3, só que fazendo a parametrização para a gente conseguir enxergar isso em XYZ, né? Bom, aqui é outro exemplo, só que agora eu peguei, em vez de deixar aqui no centro, eu subi um pouco, né? E eu peguei um pouco mais para cima aqui. E a gente consegue observar que o meio do toro, ele deu um achatamento enquanto a magnitude dele aumentou. E a gente consegue fazer isso para vários pontos e quantos a gente quiser. Bom, nisso a gente tem a nossa modulação, a gente consegue construir modulações MPOL-SK e NP-SK. O que seriam isso? POL-SK significa Polarization Shift Keying, que é uma modulação por desvio de polarização que utiliza a polarização da luz para transmitir dados. Então a gente está dentro de uma fibra ótica, a gente vai utilizar a polarização da luz para transmitir esses dados dentro da fibra. E a modulação QPSK, que no caso aqui é um caso específico da modulação PSK, que é uma modulação por fase, né? Bom, a gente consegue definir essa modulação MPOSK e NPSK para um caso que eu vou exemplificar, né? Que seriam 8 POSK, 8 PSK, que aqui a gente está na frente. Bom, para isso, o M seria a quantidade de pontos que a gente está considerando, e o N seria a quantidade de amostras dentro do ângulo φ que eu vou estar considerando. Então, eu tenho 8 pontos e 8 amostras, como se posso dizer, para cada ponto. Então, no total, eu vou ter uma simbologia de 64 símbolos. Bom, para gerar os códigos ótimos, a gente tem uma configuração padrão que a gente utiliza, e ela é dada por essa tabela aqui que eu dei. E eu representei por cores para ficar melhor exemplificado, para vocês poderem ver. Bom, assim como eu apliquei anteriormente, eu apliquei agora, né? A gente consegue mostrar que a modulação 8 POSK seriam a gente considerar esses 8 pontos dentro da esfera, na esfera S2, por esses 4 pontos em cima e os 4 pontos embaixo. E nisso a gente vai gerar a nossa projeção para o S3 com isso aqui, ó, onde aqui, ó, cada um dos círculos, ó, se vocês observarem, são 4 círculos das 4 cores magenta, que eram os pontos superiores, e os 4 círculos do meio, que são os toros, né, dados pelos pontos inferiores da esfera. E para a gente fazer a modulação, a gente considera apenas amostras, né, defasadas. Então a gente considera 2 tipos de amostras, QPSK, que é juntando elas a gente vai ter um modulador 8 POS, ou um modulador com 8 PSK. Para considerar o primeiro tipo de amostra, a gente pega 4 amostras de diferença angular igual entre todas. Então no caso aqui seria 0, 90, 180 e 270. E para o segundo, cada uma das amostras a gente defasa 45 graus. Então a gente tem aqui π sobre 4 defasado para a mais dessa aqui. Então a gente vai ter 8 amostras defasadas igualmente de π sobre 4 em π sobre 4, quando a gente considera todas juntas, porque juntando 2 moduladores QPSK, a gente tem um modulador 8PSK. Aqui é uma representação que eu tenho de como é a comparação de um espaço para o outro. Então todos os pontinhos pretos aqui, ó, são os símbolos que eu obtenho a partir da modulação, e o círculo toroidal aqui representante é só a projeção. Então a gente está considerando para a modulação só apenas os pontos pretos, que são os símbolos da constelação que eu gerei. Bom, aqui nessa figura aqui eu estou mostrando só exatamente o que é a modulação, que é a gente pegar esses 64 símbolos e jogar eles como uma projeção. Então todos os pontos magenta aqui são os pontos que eu considerei no S2, e todos os pontos cianos são os pontos que eu considerei no S2 também, só que na parte de baixo da esfera unitária. Bom, para trabalhos futuros eu penso em trabalhar essa mesma modulação, só que agora trabalhando com quaternos, e ver como fica essa representação a partir dos quaternos no S3, que é a estrutura toroidal. E eu gostaria de agradecer tanto ao ERMAC, tanto à FAPESP pela ajuda financeira. Muito obrigado a todos pela atenção.